Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 22 de fevereiro e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 no Rio Grande do Sul. E adiantando, não tá tudo bom, essa é a verdade. Mas vamos lá. Para começar, vamos falar da vacinação. Essa semana a gente não recebeu novas doses, já era de se esperar, embora eu acho que até o final da semana vamos receber novas doses da vacina, mas a gente conseguiu aplicar 112 mil doses, entre a primeira dose em algumas pessoas e a segunda dose em diversas pessoas. Então é muito legal ver que a gente já chegou aqui a 43 mil pessoas que já tomaram as duas doses da vacinação. E o estado ainda tem 240 mil doses. A gente sabe que, por exemplo, Porto Alegre, as doses estão muito próximas de acabar, mas só que quando chegarem mais doses, certamente essas cidades onde tem menos doses vão receber um novo contingente de doses, né? Vão poder continuar com a sua vacinação. Mas qual que é o grande problema, gente? O problema é que a vacinação, ela não está sendo rápida o suficiente, ela não está sendo eficiente o suficiente para contrabalancear tudo que não tá legal. A vacinação é positiva, mas só que ela não é milagrosa, pessoal. E olha só 43 mil pessoas já receberam a segunda dose, que é o que maximiza a imunidade. Agora eu quero mostrar alguns dados que são, assim, muito preocupantes, pessoal. Por exemplo, a primeira coisa, esse daqui é o índice de isolamento social do estado do Rio Grande do Sul como um todo. Aqui, desde 1º de fevereiro de 2020 até ontem, né, dia 21 de fevereiro de 2021. Eu queria chamar atenção para esse dia. No dia 19, a gente teve o índice de isolamento social mais baixo desde o início da pandemia. E isso daqui não é o carnaval. Isso daqui é depois do carnaval já. A gente está diminuindo os cuidados. Isso daqui que esse índice está nos dizendo. O pessoal está na rua, o pessoal está aglomerando. É uma verdade que assim, me deixou muito chateado esse índice de isolamento social tão baixo que apareceu essa semana. E não é só isso. Aqui é um print do painel da Secretaria Estadual da Saúde com todos os pacientes em leitos clínicos aqui desde o início de abril. E eu queria chamar a atenção que a gente está na maior quantidade de pacientes confirmados com Covid-19, quase 2 mil pacientes confirmados com Covid-19 em leitos clínicos e também, de longe, assim, o maior número de pacientes confirmados mais suspeitos, aqui passando de 2.500 pacientes entre confirmados e suspeitos em leitos clínicos no Rio Grande do Sul. Isso é, aqui, tanto o SUS quanto o privado. Todos os hospitais estão reclamando de uma sobrecarga fortíssima com os pacientes aqui de Covid-19. E a gente vê que é uma aceleração muito forte que se deu aqui, faz umas 2 semanas que a gente vem vendo com essa aceleração. Tá uma situação realmente também muito complicada. E que nem eu sempre digo, os leitos clínicos são a porta de entrada, né, para os leitos de UTI. E olha só esse gráfico sobre os leitos de UTI. Em azul é a quantidade de pacientes confirmados com Covid-19 em leitos de UTI. E a gente está, de novo, na pior marca desde o início da pandemia. A gente está acima de 1.000 pacientes confirmados com Covid-19 em leitos de UTI no estado do Rio Grande do Sul. É muita coisa, pessoal. E isso daqui, aliado com essa grande crescimento em leitos clínicos, vai mostrar que a tendência é que continue aumentando. Isso daqui é que é a grande preocupação. A gente está no auge, a gente está no pior momento até agora, que não é o auge, esse é o problema, sabe? A gente não está no auge, o auge ainda vai chegar, ainda vai continuar crescendo mais um pouco. Eu estou muito, muito preocupado. E olha só, se a gente pegar todos os pacientes internados em UTI, aí não só Covid, não só suspeitos Covid, que é essa faixinha amarela aqui,
mas também essa faixa meio marrom, que é os outros pacientes, a gente está na maior lotação há muito, muito tempo. E se a gente observar bem, aqui, a gente anteriormente, digamos, todo mundo diz, né? Todo mundo que quer minimizar a pandemia diz: ah, mas os hospitais sempre foram lotados. Mas olha bem, a gente não tinha leito para todo mundo. Ano passado, aqui no início de abril, a gente tinha menos de 1.000 leitos de UTI no estado. É isso que esse gráfico está mostrando. Essa faixa azul claro é o número de leitos livres. Então, quando tu pega o topo dessa faixa azul claro, é a quantidade total de leitos de UTI que o estado tem. Então, olha que por muito tempo, no mínimo até julho do ano passado, a gente não ia ter UTI para todo mundo que hoje está em UTI. Presta bem atenção nessa informação. Até julho do ano passado, nós não teríamos leitos de UTI para todas as pessoas que hoje precisam. E está aumentando a necessidade por UTI. E olha bem o gráfico aqui azul, esse azul claro, para ver que parece que esgotou. Parece que a gente não consegue mais criar muitos leitos de UTI. A gente teve um crescimento muito forte aqui entre abril e maio, que dá para ver aqui, de criação de leitos de UTI. Depois teve um período de uma criação consistente, mas mais ou menos lenta, entre maio e julho. E de julho a agosto para cá subiu mais um pouquinho. Uma vez aqui em outubro chegou num máximo, daí fecharam alguns. E aí agora em dezembro abriram mais alguns assim e parece que está esgotando. Isso que eu olhando esse gráfico é isso que me mostra. Então a situação no estado, gente, que hoje está aqui com 86% dos leitos de UTI ocupados. Aqui 2.308 pacientes ocupando leitos de UTI e só existem 2.684. Isso para todas as especialidades. Ou seja, a gente tem um pouco mais do que 300 leitos de UTI no estado inteiro. Aí agora, tem um ataque cardíaco, tem um acidente de carro que é mais grave e vai demandar a internação em UTI, é muito complicado. Tem pouco leito de UTI no estado, tem várias cidades que estão muito acima do 90%, Porto Alegre é uma delas. A gente está numa lotação de UTIs assim, ó, absurdamente forte, vários hospitais com 100% de leitos de UTI. Daqui a pouco não vai mais ter leito de UTI para ninguém. Esse é o grande problema, esse é o meu medo maior, que até hoje no estado nunca aconteceu. Nunca aconteceu no estado dessa faixa azul não existiu, o que significaria todos os leitos ocupados. Mas pode acontecer. E essa semana, né, claro, aí uma boa parte do estado em bandeira preta, isso foi notícia forte em vários jornais, só que infelizmente a bandeira preta não indica uma alta circulação do vírus. Isso eu já venho comentando há um ano quase, né? Um ano é exagero, mas isso aí uns 8, 9 meses eu venho falando disso. A bandeira preta ela só aparece depois que a situação já chegou muito próxima da calamidade. A bandeira vermelha é uma bandeira que tudo deveria já ser paralisado para que o vírus pare de se espalhar. E não chegue na bandeira preta, mas a bandeira preta está chegando fortíssima aqui em diversas regiões. Por quê? Porque as bandeiras têm esse sistema do modelo do distanciamento controlado, ele faz cálculos com base nos leitos de UTI, nos leitos clínicos, e a gente viu a piora que esses dados tiveram nas últimas semanas. É uma tentativa de proteger o sistema de saúde, mas não está dando certo, porque a bandeira preta quase não implica em restrições, pessoal. O que é isso? Agora vamos parar as coisas entre 10 da noite e 5 da manhã. Poxa, tem que parar das 5 da manhã às 10 da noite. É todo mundo ficar em casa, pessoal. É de novo aquela situação. Fica em casa se puder. Fazia muito tempo que eu não falava essa frase, né? Tô voltando a falar. É essencial agora, nesse momento. Se puder, fique em casa. Se não puder ficar em casa, vai pra rua com uma máscara
bem colocada, com álcool gel, evita aglomerações. Evita encontrar pessoas que tu não precisa encontrar, pessoas de fora do teu ciclo familiar, do teu círculo familiar. Enfim, não pode encontrar muita gente. A gente tem que manter o distanciamento social e, de preferência, manter o isolamento social, que é diferente. O isolamento é: eu estou em casa, trancado, não falo com ninguém, eu, no máximo dou uma saidinha para comprar as coisas que eu preciso e volto, isso com todo cuidado. E o distanciamento social é: quando eu saio, eu ficar longe das pessoas, não chegar perto, não apertar a mão, não dar abraço, não dar beijo. E pessoal, um recado que eu estava quase esquecendo, a gente ouve muitas teorias aí mirabolantes sobre as bandeiras pretas, né? A política no modelo do distanciamento controlado existe, mas ela nunca foi usada até agora para piorar uma bandeira, entende? Essas bandeiras aqui que eu apresentei, elas são as preliminares, talvez amanhã já mude, né? Talvez amanhã os recursos sejam aceitos, algumas regiões voltem para a bandeira vermelha, mas tu nunca vai ver a política sendo utilizada para piorar uma bandeira que era vermelha para a bandeira preta, ou seja, a situação tá complicada, tá muito complicada. Mas vamos lá, vamos voltar aqui, fazer a nossa análise mais dos dados normais, né, que eu sempre faço. Começando com o represamento da semana passada, a gente conhecia no dia 14 de fevereiro 585.346 casos e hoje, no mesmo período, a gente já conhece 596.506. Então a gente teve um represamento aqui razoavelmente baixo, abaixo de 2% para o estado, não está tão ruim, 11.160 casos, e o represamento de 2 semanas também ficou bastante baixo, 0,6%. Então foi uma semana que não entraram muitos casos atrasados. Hoje a gente chegou a 604 mil casos, mas a gente sabe que vai ser um pouco mais do que isso, então a gente faz aquele ajuste na faixa de 1,9% mesmo, para supor que a gente já está com 615.928 para tentar compensar o represamento que a gente sabe que ainda vai aparecer. E aí a gente vê que essas 2 últimas semanas realmente foram semanas de maior crescimento no número de casos. Aqui é o número de casos confirmados a cada dia, contando com esse ajuste principalmente nessa última semana. E aí a gente vê que essas médias ficaram acima de 2.400 casos na semana passada e 2.500 casos nessa semana. Então a gente está num período de crescimento do número de leitos, do número de UTIs e também do número de casos. Mas o número de casos, na verdade, eu até acho que ele não está acompanhando. Esse crescimento no número de pacientes em UTIs, ele deveria vir, teoricamente, depois de um crescimento no número de casos. Só que ele está vindo meio que junto e até, na verdade, antes do número de casos, a gente já estava vendo o número de pacientes em UTIs subindo. O que isso indica? Isso indica que a gente está tendo uma maior subnotificação, ou seja, os casos estão mais invisíveis. A gente não está conseguindo achar todos os casos de Covid-19 no estado. O que mais que eu tinha para falar? Casos ativos. A gente está subindo lentamente, mas está subindo. Chegamos a 27 mil casos ativos ontem, né? E os óbitos, pessoal, outra notícia muito ruim. Os óbitos voltaram a aumentar. Faziam diversas semanas que a gente sempre via os óbitos decrescendo de uma semana para outra, ó, 470, 440, 416, 368, 314, 313, 335. Então os óbitos voltaram a aumentar, lembrando que existe represamento dos óbitos de 2 semanas. Ele é menor do que o represamento de uma semana, mas ele existe. O 227 é um número represado, a gente não pode confiar nesse número, infelizmente ele ainda vai subir muito. Provavelmente ele chegue na casa de 350, talvez, espero que não, mas só que o período é esse, o período é de aceleração em todos os índices que a gente observa. E aqui, pessoal, esse gráfico é o gráfico da testagem, né? Esse daqui é o gráfico que meio que resume toda a testagem do estado, é a positividade do teste PCR, que quanto menor, melhor, e o indicado pela OMS seria
abaixo de 10%, o que a gente nunca atingiu, nem por uma semana. O que a gente menos atingiu foi uma semana aqui, que ficou abaixo de 20%, 19% e sei lá quanto, e agora nessa última semana está acima de 40% a positividade do teste PCR. A gente tinha dado uma melhorada aqui, tentando chegar próximo dos 30%, não, é sonho que não vai se realizar a gente chegar aqui nessa faixa abaixo de 10% na positividade do PCR. Isso daqui indicaria uma testagem em massa, uma testagem preventiva, mas não está acontecendo. A gente volta para um período de aumento na positividade do teste PCR. Aqui estão os dados da testagem absoluta no estado, né? A positividade média do estado está em 33,3%, ou seja, exatamente de cada 3 testes PCR que a gente fez, exatamente não, né? Mas quase exatamente, de cada 3 testes PCR que a gente fez, 1 deu positivo, sendo que o ideal é que a cada 10 testes 1 dê positivo, gente. Então, positividade muito alta. E é dessa semana aqui, ó, 45,2%. A gente fez pouquíssimos testes PCR nessa semana. 20 mil testes PCR nessa semana é um valor assim, ó, muito baixo. É só a gente observar que a gente fez 36 mil testes rápidos. Essa testagem está errada, uma testagem ruim, ineficiente, fraca e pequena, pessoal. Gente, se cuidem, tá? Por favor, vamos se cuidar. Principalmente aquelas pessoas que estão ali, ó, tão perto da hora da vacinação. Vamos se cuidar. Se fecha, se fecha, se fecha. Acima de 60 anos, se tem comorbidade, se fecha em casa se puder. Pelo amor de Deus, pessoal. Se tiver como se fechar em casa, se fecha em casa, tá? Não... A gente ouve aí, eu ouvi aí ministro da Saúde, secretário municipal da Saúde, falando que é imprevisível isso daqui. Não, não é imprevisível, pessoal. Os avisos estão sendo dados. É super previsível o colapso do sistema de saúde. Se a gente não der o recado correto, e a gente não está dando, os nossos gestores não estão dando o recado correto, estão dando esse recado com muito atraso, não estão fazendo esforços para fechar, a gente tem que voltar a fechar, pessoal. Quem fala que no Brasil já teve lockdown, não sabe o que está falando. Aqui nunca teve um lockdown bem feito, pessoal. No Rio Grande do Sul, menos ainda. A gente teve tentativas de lockdown lá em Belém do Pará, em Manaus, em São Luís e mais uns outros lugares. Mas no Rio Grande do Sul não teve nenhuma tentativa de lockdown até agora. Talvez fosse a hora, tá, pessoal? Vamos ver o que vai acontecer. Enfim, qualquer coisa deixa aqui nos comentários. Se cuida, muito obrigado e até a próxima.